Lição número 7 hoje, irmãos, dia 12 de novembro de 2017, a salvação pela graça. Aleluia, glória a Deus. Se nós compreendermos isso, nós vamos ser gratos a Deus todos os dias. A graça dele nos basta, a graça dele nos salvou, a graça dele nos tirou do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A graça dele nos protege, a graça dele nos ama. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. A verdade prática: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. É único e exclusivo de Deus. Oh, aleluia! Leitura bíblica que embasará o nosso estudo hoje de manhã. O primeiro está em Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, depois 5,17, 5,18, 5,20 e Romanos 11,6. Romanos 5, do 6 ao 10. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos 5, 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos 5,20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 11,6. Mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira, a graça já não é graça. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por já nos alimentar lendo esse texto sagrado, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado por esse dia, obrigado pelo pão nosso de cada dia, obrigado pela saúde, pela vida que nós temos em teu nome. Oh, aleluia, Pai, mais uma vez abre o céu sobre este lugar, abre o nosso coração aqui no santuário e pela internet, para que todos possamos não somente ouvir, mas compreender a tua palavra, guardá-la no coração, para que seja uma palavra praticada diariamente por cada um de nós, Pai. Mais uma vez dá entendimento e graça, poder e sabedoria a todos quantos estarão ministrando a tua palavra, Senhor, para que mais uma vez a tua palavra surta o efeito pelo qual ela será ministrada. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Um bom domingo a todos, os nossos irmãos que nos acompanham, todos os domingos. Deus possa abençoar grandemente esta manhã. E hoje nós estamos com um assunto, como os demais, tão importante. Porém, hoje nós vamos falar sobre a graça. Ou seja, é algo de suma importância para nós, os cristãos, né? O mundo cristão, o cristianismo, ele é a única religião diferenciada das demais religiões, no sentido de que este assunto, a graça,
está totalmente envolvido, porque a religião é o ato de o homem tentar, através das suas atividades, se ligar a Deus, né? Porém, queridos, o cristianismo é completamente diferente. Isso é muito importante. Porque no cristianismo nós não temos esse trabalho, essas atividades que nós fazemos de podermos religar a Deus. Lembrando aos irmãos que o elo foi quebrado lá no Éden. Então o homem se tornou inimigo de Deus, longe de Deus, sem nenhuma força para voltar às suas origens, não tem justiça própria, absolutamente nada que ele pudesse fazer para ele voltar a ligar a Deus. Então, as religiões, o inimigo ele é muito astuto, então ele vai trabalhar no sentido contrário, levar os homens, a humanidade, a tentar se ligar com Deus. E à medida que o homem tenta se ligar com Deus através das religiões, é um caminho sem saída. Agora, já o cristianismo, já não, irmãos, é a única que se difere. Não é o homem que está tentando se ligar a Deus, mas é Deus que está ligando o homem. É Deus que está em busca do homem. E quando a gente volta lá para Gênesis 3:15, que todos os domingos a gente fala de Gênesis 3:15, Deus ali já está providenciando um meio do homem se salvar. Então, quando Adão e Eva saiu do paraíso, nas suas mentes já estava ali inculcado: um dia, esse adversário que um dia nos venceu, um dia ele vai ser vencido. Amém? Então, aquilo que Adão e Eva passou para as futuras gerações, dizer, nós somos vencidos no Éden, mas um dia esse inimigo vai ser vencido. E ele disse que ia providenciar um que ia vencer, Satanás. Então, a providência foi divina. Isso, querido, nesta manhã, precisa ficar muito claro em nossas mentes que não existe atividade que você possa fazer que vai te religar a Deus. Não existe atividades que você possa fazer. Então você não pode se valer de uma religião e entender que esta religião está te ligando a Deus. Através das atividades, das obras, daquilo que você possa fazer. Então, o título hoje, a salvação, é pela graça. Nós não temos mérito algum. Nós não temos nenhum mérito. Nós se afundamos, ficamos longe de Deus sem nenhuma condição. Agora, a misericórdia, a bondade, a benignidade, tudo que Deus tem, Ele é amor, Ele providenciou a salvação para o homem antes da fundação do mundo. Então, já está garantida a nossa salvação, o plano salvífico, antes da fundação do mundo. Então, nesta manhã, é de suma importância, nós que estamos aqui, você que está nos acompanhando, se livrar desse conceito, dessas amarras que o inimigo quer, às vezes, nos laçar, que as nossas obras, as nossas atividades, é que está nos dando a salvação. Não. Você agora, uma vez salvo, o seu trabalho que você está fazendo é porque você já é salvo, não para ser salvo. Entendendo? Essa é a grande diferença.
Posso dizer para os irmãos, até o judaísmo, quando Jesus chegou aqui, os legalistas, os fariseus, entendiam que os seus trabalhos, a sua forma de ser santo, de anular e a forma de viver, é que lhe dá direito à salvação. É o judaísmo. Mas, nesta manhã, nós vamos trabalhar esse assunto, e eu penso que é de suma importância nós nos atentarmos bastante para nós não invalidarmos o sacrifício de Cristo. Muito bem. Vamos para a nossa introdução. Portanto, hoje é um dia de muita alegria, né? É um dia de muito contentamento, é um dia que o povo de Deus, principalmente as escolas bíblicas dominicais, é um dia de muito contentamento, porque a nossa salvação não dependeu de nós, foi providência divina, e hoje você é salvo. Amém? A lei no Antigo Testamento tem a função de instruir e ensinar ao povo o que Deus estabeleceu aos israelitas a fim de eles terem um convívio próspero, pacífico, harmonioso na terra de Canaã. Os mandamentos contêm preceitos indispensáveis de moral, de ética e de vida religiosa, sem os quais o povo viveria num caos. Entretanto, na impossibilidade dos seres humanos cumprirem plenamente a lei para tornarem-se justos, Deus nos outorgou a sua maravilhosa graça. Então, como disse aos irmãos, nós temos aqui Deus, ele na sua rica bondade, né, na sua misericórdia, ele estabeleceu aos israelitas, a fim de ter um convívio próspero, pacífico e harmonioso na terra de Canaã, ele enviou a lei, que ia reger aquela nação, que ia dar parâmetro, ia dar normas. É bem verdade que aqui nosso comentarista ele fala sobre a lei moral, a lei cerimonial, ética, religiosa. Porém, queridos, os judeus, eles não entendem essa divisão. A Septuaginta dividiu, né, essas três classes. Porém, é a lei de Deus. Contendo todos os seus preceitos, seus parâmetros, suas normas. Agora, essas leis que o povo recebeu, o povo de Deus recebeu, eles tiveram enorme dificuldade em poder cumprir. Embora, quando Deus desceu a lei ali no Monte Sinai, através de Moisés, ali o Decálogo, e o povo se achegou ali próximo ao monte, e Moisés foi falar com o povo, e o povo disseram assim para Moisés: nós iremos cumprir a lei. Nós iremos cumprir. Tudo que for dito para nós fazermos, nós iremos fazer. Eles não tinham ideia, irmãos, daquilo que eles estavam falando. Eles não tinham noção do peso daquelas palavras, porque nenhum cumpriu a lei. Nenhum foi capaz de cumprir a lei. E depois, sabe o que foi que aconteceu? Os judeus entenderam a dificuldade, o fracasso de não cumprir a lei, aí eles se valeram de serem diferenciados porque eles eram filhos de Abraão. Então, eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós estamos compreendidos como somos de Deus, entenderam perfeitamente que não conseguiram cumprir a lei, e apenas por ser descendência de Abraão. Agora, nós vamos entender hoje, aqui nesta manhã também, que nós hoje somos salvos pela graça, né? E lá, então, como é que eles eram salvos?
como eles se salvaram? Eles se salvaram pela lei? Não. Eu acabei de dizer que pela lei eles não conseguiram se salvar, porque a lei não chegou para eles como um instrumento para a salvação. A lei chegou para eles como um indicador das suas falhas. A lei ia apontar os seus fracassos. A lei ia dizer o tão difícil que era ele se aproximar da santidade de Deus. Essa é a dura realidade. A lei não chegou como instrumento para ele ser salvo. Não. Mas ela tem um papel muito importante na nossa vida. Hoje nós aqui devemos olhar para a lei, né, e entender perfeitamente que a dificuldade que eles tiveram de conviver com a lei, e Paulo vai dizer isso com muita propriedade, que quando nós olhamos para a lei e vamos ver a dificuldade que eles tiveram para conviver com a lei, e quando nós entramos agora na plenitude da graça, nós iremos dar maior valor no sacrifício que Jesus realizou. Esses dois parâmetros, para nós, devem estar assim, muito forte em nossas mentes. Que o que Jesus realizou por nós foi algo muito profundo, foi maravilhoso e muito bondoso. Agora, temos que dizer também, irmãos, que a graça não começou nessa dispensação. Estamos vivendo a dispensação da graça, e será que no Velho Testamento não tinha graça? Não, queridos. A graça sempre existiu. A graça compreende toda a Bíblia. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, a graça está ali. Talvez você deve ficar assim um pouco assustado. Eu entendi até então que a graça começou por Jesus. Não. A graça, irmãos, está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Você não pode dizer agora, eu estou vivendo no tempo da graça e eles viveram no tempo. Não. Deus é amor. Ele tratou com o homem da mesma forma. Apenas com formas diferentes, mas a graça sempre esteve presente. Quando a gente vai para Gênesis 3:15, a gente vai ver o que ali? A graça. Gênesis 3:15, quando você lê esse versículo, você deve ler ela dizendo assim, aqui tem a graça de Deus. Porque Deus havia dito para Adão, de se você comer, se você desobedecer, certamente você morrerá. Deus foi taxativo, irmãos. Se você assim fizer, certamente você morrerá. Deus, irmãos, não tinha nenhuma obrigação de chegar para Adão e dizer, Adão, você pecou, mas eu estou lhe dando um escape. Eu vou dar um escape para a humanidade. Não, Deus disse, certamente morrerás, o homem deveria morrer. Mas a graça chegou ali junto, dizendo, nós vamos dar o meio para o homem se salvar. É a graça que chegou. Quando Deus chama Abraão, lá na Mesopotâmia, lá, e diz, Abraão, sai do meio da sua terra, sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, todo aquele processo ali, irmãos, chamando aquele homem, já de certa idade, para fazer todo aquele trabalho, para fazer ali a origem de uma nação, é a graça. É a graça. Quando Deus disse para Noé, Noé, constrói uma arca, porque a maldade do homem chegou até a mim. O pensamento do homem é só pecar. Vou destruir o homem que criei. É graça, irmão. Mas aonde tem graça aí?
É porque Deus percebeu que da forma que ia indo, Ele não ia encontrar ninguém para aplicar o seu plano. Porque se Deus não faz aquilo, nós não estaríamos aqui. Então, quando você olha para a Bíblia, Deus, com as suas intervenções, é a graça dele. Arrumando meios, proporcionando meios para salvar o homem. Então, a graça está presente. Agora, você deve estar perguntando, mas e o plano da salvação lá? É um? E para nós aqui é outro? E agora? Será que Deus tem 2, 3 planos para salvar o homem? Para nós aqui, nós olhamos para Jesus para sermos salvos. Mas, na velha aliança, como é que o homem poderia se salvar? Tinha um outro plano. Será que quando chegar lá no céu, nós vamos dizer assim, eu fui salvo pela graça, e você? Você foi salvo pela lei? Você foi salvo por... Qual foi o meio que você usou para se salvar? Queridos, nesta manhã, nós que estamos aqui, você que nos acompanha, precisamos entender que o plano da salvação é único. Não existe 2 planos. Não existe 3 planos de salvação. O plano para a salvação é único. E qual que é este plano da salvação? É Jesus. É Ele o plano da salvação desde lá do Éden. Lá Deus disse para Adão que era Ele que viria para salvar o mundo. Então, lá atrás, queridos, não existe a salvação pela lei, por alguma outra coisa. Não, a salvação é por Ele. É por Jesus a salvação. Eu fui salvo pela graça, e eles foram salvos pela lei. Não, a lei não salva. Só quem salva é Jesus. Agora, o que acontece é que eles lá olharam para a frente, e nós aqui olhamos para trás. Lá eles olharam para a frente. Ele vai vir. É pela fé. Ele vai vir. Ele vai resgatar. Ele vai chegar um dia. É pela fé. Agora, nós aqui não olhamos para a frente. Nós olhamos para trás. Ele veio. Ele morreu para nos salvar. Então, não existe 2 planos de salvação. É um só. É Ele que é o Salvador. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso tem validade, irmãos, em todas as dispensações. Mas vamos continuar aqui. Lei e graça. O propósito da lei. A lei tem propósito espiritual de mostrar quão terrível é o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, bem como o propósito concreto de preservar o povo de Israel do pecado. Mais tarde, a lei também revelaria quão grande é a necessidade do ser humano pela graça, obter a salvação, pois era impossível cumprir plenamente a lei de Deus no Antigo Testamento. Entretanto, sob o ponto de vista dos aspectos morais da lei, há princípios que continuam vigorando até os dias atuais. Esses princípios, conforme resumidos no Decálogo, os 10 mandamentos, representam nossas obrigações éticas para com Deus e com o próximo. Esse é o caminho traçado pelo Altíssimo para nós, no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a própria lei moral de Deus é uma expressão da sua graça que representa a revelação clara de sua vontade santa, justa e boa.
Então, como o nosso comentarista aqui nos informa, irmãos, que a lei, ela torna o homem consciente do seu pecado. A lei vai mostrar para o homem e vai apontar as suas falhas, as suas misérias, o quão distante ele está de Deus, o quão distante ele vive. Quando a lei aponta as suas falhas, a lei vai dizer agora, olha, você falhou, você pecou, você transgrediu, né? No livro de Êxodo, no capítulo 19, e versículo 5, aqui está aquele versículo que eu disse aos irmãos, quando eles estavam ali no pé do monte, eu vou ler para os irmãos. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor e as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e que para também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Aqui está, querido, a lei que foi entregue ao povo. Agora, qual foi o propósito desta lei? O propósito desta lei foi proporcionar uma norma moral pela qual os redimidos possam demonstrar que são filhos de Deus e viver uma justa relação com o seu Criador e com o próximo. Como disse aos irmãos, ela veio para trazer essa norma. Mas também a lei teve um propósito de demonstrar que Deus é santo e que Deus exige santidade de toda a raça humana. Ou seja, irmãos, a nação de Israel poderia passar para as demais nações que estavam ali circunvizinha e passar esse padrão, essas normas, de quanto Deus é santo e como que Deus tratava com o seu povo, né? E, por fim, também a lei teve o propósito de mostrar à humanidade o seu estado pecaminoso e fazer entender que somente mediante a graça pode ser salvo. Então, quando a lei chega, ela vai apontar para o homem o quanto ele é falho. Por isso que eu disse aos irmãos, no início, que a lei tem a sua importância. Qual é a sua importância? Mostrar o quanto o homem é falho, como ele é impotente diante dos seus fracassos, mas também, quando chegou a graça, vai nos dar essa satisfação de entender que o seguinte, irmãos, Jesus venceu pela lei e agora, através da graça, você pode agora viver de uma forma diferenciada, entendendo perfeitamente que pela lei você não consegue ser salvo, mas pela graça você consegue. Mas não com mérito próprio, é dele. A salvação vem através dele. Amém? Agora, queridos, na velha aliança, eles começaram a enxergar, né? Eles começaram a enxergar a graça. É impressionante como os profetas,
Os homens de Deus começaram a enxergar a graça antes que ela chegasse. Já começaram a deslumbrar. Veja o que Davi falou no Salmo 32, e versículo 1. Lembrando aos irmãos que a forma de receber o perdão do pecado era através do sacrifício. Deus estabeleceu a lei para apontar as falhas. Mas a bondade de Deus, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele abriu, através do sacrifício, a forma do homem receber o perdão dos seus pecados. Ou seja, quando o animal era imolado, havia aquela transferência, o animal era imolado, Deus aceitava aquele sacrifício, a nação judaica se voltava o dia da expiação, e os homens sentiam que os seus pecados eram perdoados, e agora para mais um ano. Então era a forma que eles se valiam do perdão dos seus pecados, entendendo que quando aquele animal morria, já apontava Jesus. Agora veja o que o salmista diz. Impressionante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Isso é graça, irmão. Isso é graça. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui o salmista já está se valendo da graça. Amém? Lá ele já começou a enxergar que havia meios dele receber o perdão dos seus pecados. Aqui ele não está falando em sacrifício, ele está dizendo, Senhor, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto. Isso é muito lindo, irmãos. Agora, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, eles entenderam o papel que pela fé desempenhou Jesus através da graça. Ele vai escrever as seguintes palavras: todos esses morreram na fé. Talvez aqui está a sua resposta. Talvez aqui está a resposta das suas indagações. Todos estes morreram na fé. Olhando para frente, eles se valeram da fé. Aleluia! Eles se valeram da fé. Eles não tinham outro instrumento a não ser a fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Mas vendo-as de longe, oh, aleluia, eles estávamos tão longe daquilo que realmente, eu posso assim, irmãos, tentar entender, eles não sabiam como seria exatamente. Era difícil, irmãos, para Adão e Eva entender como seria. Como isso iria acontecer? Deus deixou assim passar que ele viria, e que ele iria esmagar a cabeça de Satanás, e que ele feriria o calcanhar daquele que o feriria. Agora ele não conseguiu entender como isso ia acontecer. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as. Olha,
crendo-as e abraçando-as, ou seja, eles se valeram disto pela fé. Ou seja, o que eles poderiam fazer, eles fizeram. Eles creram, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha, irmãos, esses homens realmente entraram para a galeria da fé, porque realmente fizeram algo extremamente diferenciados. Não tinham a palavra, irmão. Trouxeram a segurança, trouxeram o apoio necessário para que de longe, sem termos, às vezes o papel, alguma coisa na mão, mas eles tinham essas palavras: Ele virá, Ele vai vir, Ele vai nos resgatar. Ou seja, se valeram pela fé. Agora, quando Isaías vai profetizar no capítulo 64, versículo 6, ele vai aqui dar a informação o quanto eles eram imundos, o quanto eles eram pecadores. 64:6, Isaías vai dizer: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. Todos nós murchamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebatam. Eles tinham a noção de quão longe eles estavam e o estado miserável que eles viviam. Ele dizia: ó, todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como o trapo de imundícia. Então, queridos, é importante nós aqui hoje também entender uma coisa. Entender uma coisa. Nós, sem Jesus, nós não somos nada. Eles entenderam as suas misérias. Eles entenderam o quão longe eles estavam. E chegam a dizer como nós éramos imundos. As nossas justiças é como trapo. Agora, nós não podemos também bater no peito e achar que, porque Jesus morreu, está tudo resolvido. Não. Se nós não nos valermos do sacrifício de Jesus, o homem não é nada. Jesus chegou a dizer: sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Ou seja, aquele corinho, sem Jesus, não tem nada. Sem Jesus, irmãos, não se encontra valor algum. Não, tem nada disso. O pastor está dizendo aqui para os internautas: de salvo uma vez, salvo para sempre. Não. A Bíblia é muito clara: ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. Não tem nada garantido. A única forma de estar tudo garantido é se você morrer salvo. Se você partir daqui salvo, já foi. Agora, enquanto você está aqui, você tem que permanecer. Eu, assim, posso dizer para os irmãos, Jesus falou uma palavra que eu entendo assim que ela é muito forte, que vale a pena fazer nesse gancho que o pastor está aqui colocando, já que nós estamos falando sobre salvação pela graça, e é bom que você ouça, e todos nós podemos ouvir. Jesus disse para aqueles que um dia estavam lhe ouvindo: vocês me honram de lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Vou repetir. Vocês me honram de lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. O que significa dizer isso? Não é suficiente você apenas dizer as palavras. Jesus estava dizendo que somente palavras não resolve. Honrá-lo de palavras não tem nenhuma importância no reino.
Jesus estava dizendo que as atitudes do homem e da mulher devem mudar acompanhado das palavras. Só dizer que ama Jesus não resolve. Só dizer que aceita Jesus não resolve. É necessário que o arrependimento esteja no coração, para que o homem possa ser salvo. Porque, queridos, está hoje aí, passando por aí, um evangelho muito barato, muito assim, superficial, e o diabo gosta disso. Ele gosta que as pessoas sejam enganadas. O evangelho, a salvação, ela é acompanhada de arrependimento. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, ele encontra a salvação através da graça, mediante a fé. São coisas importantíssimas para a vida do homem e da mulher. É preciso que no coração do homem haja arrependimento. Lembrando aos irmãos que Jesus vai dizer para muitas pessoas assim: eu pregava, eu fazia, eu falava, eu dizia, eu fazia tudo isso, expulsava demônios, eu fazia tantas coisas lá, e agora eu estou barrado aqui. Jesus vai dizer: olha, eu não te conheço não. Eu não sei de onde você é. Eu não te conheço. Eu não te conheço. E depois tem aquela palavra que Jesus vai dizer, que é pesada, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, esse assunto, irmãos, é de muita importância para o mundo cristão. A salvação é pela graça? É, mas precisa arrependimento. Um tal de oba-oba aí, irmão. Jesus morreu para nos salvar, então estamos todos salvos. Não é bem assim. Ele morreu para salvar o homem, mas o homem precisa se arrepender dos seus pecados para que ele possa ser salvo. Muito bem. Agora, dentro desse plano que nós estávamos aqui falando, Abraão também, irmãos, entendeu que naquele dia que ele ia sacrificar o seu filho, ele falou uma palavra muito importante. Gênesis capítulo 22 e 28. Eu vou ler aqui rápido, mas fica aqui registrado. Depois você pode o marcar. Mas Gênesis 22, 28, assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Ou seja, quando ele vai dizer assim: Deus proverá para ti o cordeiro, queridos, esse cordeiro aqui já está apontando o cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso aqui, irmãos, é eles, não, muito distante daquilo que ia acontecer, mas eles já estavam dizendo: Deus proverá para ti o cordeiro. Ele ia sacrificar o seu filho, mas essa expressão, Deus proverá para si o cordeiro, já está apontando o Messias. Então, nos percebe que eu estou trazendo isso para os irmãos, porque lá atrás, a graça já existia. Já se falava nele. Ele já estava na mente das pessoas. E depois Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 4, versículo 3, dizendo: pois assim diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, nos percebe que esse crer aí é pela fé.
É pela fé. E Jesus vai dizer, em João 8,56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e se alegrou. Então, como é que você percebe que eles não tinham a Bíblia na mão? Eles não tinham essas coisas que nós temos nas nossas mãos? Mas, queridos, a mensagem que Adão e Eva passou para as futuras gerações, ele vai vir, ele virá, é o Filho de Deus. Eles começaram a trabalhar e Abraão, Jesus vai dar assim essa informação muito importante. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e se alegrou. Como que ele viu? De que forma que ele viu o meu dia? É pela fé, irmão. Irmãos, nós precisamos crer mais. Nós temos hoje aqui tantas coisas em nossas mãos, nós precisamos crer mais. Porque se nós, irmãos, fazer com que a nossa fé possa aumentar, as nossas vidas não serão diferenciadas. Esses homens fizeram a diferença porque eles creram pela fé. Agora vamos ver o que Jó disse. Jó capítulo 19, e versículo 25, ele vai dizer aquelas palavras que é muito dita nas nossas igrejas, né? Que palavras que Jó disse? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Isso aqui é graça, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Ou seja, Jó estava dizendo lá no monte do pó, da cinza, ele disse, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Aqui está a nossa resposta, irmãos, que estes homens viveram. Eles olharam para frente. Quem que eles esperavam? O seu Redentor. Era a forma que eles foram salvos. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Quem foi este aqui? Quem foi? Moisés. Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros no Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora, Judas escreveu no versículo 14, porque só tem um livro, né? Só tem um capítulo. E disse assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. É lindo isso aqui, viu, irmãos? Isso aqui é muito lindo. Estamos dizendo de homens que viveram na velha aliança, irmãos, lá atrás. Olha o que ele disse. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Judas, versículo 14. Eu estou trazendo isso aos irmãos, porque eu achei de suma importância, porque nós estamos falando da graça, mas a graça já estava lá. A graça já estava na velha aliança. A graça está em toda a Bíblia. Agora, Zacarias vai dizer como ele foi. Já vai tratar do Messias. Zacarias 11, 12, vai nos dizer, porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixá-lo, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Zacarias já vai dizer o seguinte, ele vai ser vendido por 30 moedas de prata. Isaías, no capítulo 53,
já vai nos dar a informação de como ele morreria. 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está dizendo, fomos sarados. Ele está dizendo, olha, ele vai morrer assim. Ele vai ser pisado, ele vai ser moído, ele vai ser castigado. Depois, o Salmo 16 vai dizer que ele não ficaria morto, a sua alma Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu penso que isso aqui, irmãos, é de suma importância para nós. Para nós, quando nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver ela de uma outra forma. A graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Não, aqui Deus estava aplicando a sua graça para com a humanidade, com os homens. O plano salvífico é um só. Não existe dois planos. É Jesus que é o Salvador em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, nos Salmos, nos profetas. Jesus é o Salvador em toda a Bíblia. A morte que Jesus realizou é para todos. Agora tem um detalhe, irmãos. Quem não se valer do seu sacrifício está condenado. Jesus disse que aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer, como é que termina aí? Será condenado. Então, mas eu tenho mais meia hora. A lei nos conduz a Cristo. A lei foi uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Ela nos convence pela impossibilidade de ser cumprida e de que não podemos alcançar a salvação sem Cristo. Desse modo, quando a lei se faz a própria justiça do homem, como mérito dele, ela se torna despreciativa, impossibilitando o ser humano de alcançar a salvação, que só é possível mediante o evangelho da graça de Deus. Aqui nós temos a lei nos conduz a Cristo, né? Paulo vai dizer, irmãos, aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, ele vai usar a palavra aio. Aio, no grego é paidogogos, que hoje é pedagogo, né? Tem a palavra pedagogia, mas no grego é paidogogos e foi traduzido para o português em aio. O que significa, o que é o aio? Né? O que é o aio? Ou a palavra grega paidogogos. Queridos, isso aí era uma espécie de um encarregado, né? Vamos entender? Era uma espécie de um encarregado que tinha na época, hoje também tem, né? Essas pessoas que assim fazem. Mas era uma espécie de um guia, de um tutor, de um guardião, que conduzia essa criança, levava essas crianças, por exemplo, usava-se uma faixa de 6 até os 16 anos. Então, esse tutor, este guia, ele era encarregado dos meninos para o acompanhamento, né, escola, ou seja, onde fosse necessário. Então, esse guia, esse tutor, conduzia esta criança aonde era necessário. Né? O aio não é o pai da criança, mas sim um tutor, um guia. Né? Então, ele tinha assim, esse valor dentro desse espaço de tempo que a criança precisava deste guia, desse tutor, né? Dessa pessoa que ia fazer esse papel muito importante nessa faixa etária, ajudá-lo, instruí-lo no que fosse necessário. Agora,
Quando a criança atingia a maturidade, essa função já não era mais necessária. Por quê? Porque ele atingiu os seus 16 anos, já não era mais necessário. O que Paulo estava querendo dizer com essas palavras? Paulo estava querendo dizer que a lei é o aio. Vocês estão conseguindo entender? Ou mais ou menos? Vamos voltar um pouco. Paulo estava querendo dizer o seguinte, olha, o aio, que é este paidegogos, que é essa palavra grega, que no português nós chamamos de aio, é este homem que gerencia esta criança dos 6 até os 16 anos, no sentido de levá-lo para um lado e para o outro, levar para a escola, e cuidar, demonstrar, fazer todo esse trabalho de acompanhamento. Vamos voltar para Moisés, né? Moisés foi criado lá no palácio, não foi? Quem cuidou dele? Quem cuidou de Moisés no palácio? Miriam disse, olha, eu tenho uma pessoa que pode cuidar dele. Eu tenho uma pessoa que pode cuidar desse menino. A filha de Faraó disse, então vai chamá-la. E chamou quem? A própria mãe, né? Chamava Joquebede. Essa mãe, entre aspas, foi o aio, que ficava aos cuidados, quem cuidava de Moisés, quem deu os cuidados necessários, foi a própria mãe, mas como se fosse um aio, que ia cuidando, gerenciando, a mãe estava lá no seu trabalho, mas Joquebede estava cuidando de Moisés. Só que o aio foi um aio diferente. Foi um aio que dizia assim, Moisés, esse aqui não é o teu povo. Olha como Deus trabalha, né, irmão? Esse povo aqui não é o nosso povo. O nosso povo está lá do outro lado. Então Moisés cresceu com uma tutora instruído. E quando ele cresceu, ele sabia de tudo, porque sua mãe o ensinou, mesmo estando no palácio. Então, ele não cresceu com aquela cultura exatamente como infância, estava no palácio, estava, mas a sua mãe passou toda a informação necessária. E quando ele cresceu, ele sabia de tudo. Então, Deus trabalhou muito certo, irmão. Então, este aio aqui, que é esse gerenciamento dessa criança, Paulo estava dizendo que este aio, sabe o que é? É a lei. A lei ele chamou de aio, porque tem o seu papel importante, sim, não podemos desprezar a lei, não, irmão. A lei tem a sua importância, principalmente a lei moral. Né? As leis cerimoniais, aquele sacrifício, o regimento, aquelas coisas todas, Jesus, ele realizou tudo aquilo na cruz. Mas as leis morais, né, elas permanecem até hoje. Pelo contrário, apertou até mais. Né? Ficou mais forte. Então, é por isso que o nosso comentarista não vai dizer, a lei nos conduziu a Cristo. Quem que é a lei? Representando com uma figura humana, o aio. Então, essa é a importância que ela teve de levar a Cristo. Ou seja, ela não é, mesmo que ela apontava as falhas, ela apontava o fracasso do homem, mas a importância da lei foi nos conduzir o homem a Cristo e mostrar um parâmetro de Deus, a santidade de Deus, as normas de Deus. Eu trouxe aqui, a lei desmascara o pecado e condena um homem. Somente um homem consciente de suas culpas busca o Salvador. O evangelismo, quem ignora a lei, enfraquece a graça. Isso aqui é importante.
O evangelismo que ignora a lei enfraquece a graça. Sem lei, o homem não consegue ver o brilho da graça. Irmão. Sem a lei, o homem não consegue ver o brilho da graça. Ver o quanto a graça é maravilhosa. Aleluia! A lei tem o seu valor, sim. Na escuridão da noite é que vemos o brilho das estrelas. Da mesma forma, é no contexto da escuridão densa do pecado e do juízo que o Evangelho resplandece. Aleluia! Glória ao Senhor! Se você consegue enxergar, irmãos, o quanto a lei esmagava, tratava o homem dizendo: você falhou, você pecou, mas quando nós olhamos para a graça, nós vamos ver o quanto ela resplandece, irmãos, no nosso meio, porque aquilo que o homem não conseguiu vencer, Jesus venceu por nós. Só depois que a lei nos fere, esmaga, é que admitimos que a nossa necessidade do Evangelho para atar as nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona é que anelamos que Cristo nos liberta. Só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar que Cristo por justificação e vida. Só depois que a lei nos tiver levado ao desespero que vamos crer em Jesus. Só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o Evangelho para nos elevar até o céu. Queridos, às vezes eu fico pensando como há pessoas que querem voltar ao passado e colocam em suas igrejas candelabro e começam a buscar os rituais, né? E começam a tentar voltar. O que é isso aí? Não, isso aqui. E começam a trazer os instrumentos e põe uma arca ali, põe um negócio aqui, e voltar ao passado, voltar sobre o jugo debaixo da lei, é não entender o que Jesus fez por nós na cruz. É não ter o entendimento da grandiosidade da obra expiatória que Jesus realizou por nós. É voltar. Eu fico pensando, às vezes as pessoas se valem de um ou dois instrumentos da lei, e se ele quiser fazer a lei, ele tem que estar debaixo de toda a lei. Não, eu vou observar 2 leis. Não, você não pode observar, você tem que observar todas. A graça revela que a lei é imperfeita. Paulo constata a superioridade do Espírito em relação à lei, e que por isso morremos para a lei. Assim o escritor aos Hebreus revela que a lei é imperfeita. O apóstolo João afirma que foi Cristo quem trouxe a graça e a verdade. Sim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado para apontá-la. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Queridos, aqui Paulo vai dar aqui uma explicação aqui muito linda, que você só consegue conhecer o pecado quando existe lei, né? Quando existe lei. Ele vai aqui dar essas informações, que a lei pode ser conhecida o pecado só foi conhecido através da lei. Mas ele vai dizer aqui em Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A lei tinha esse foco. Vamos caminhar, que minhas horas estão avançando. O favor imerecido de Deus, superabundante graça. Não há pecador, por pior que seja,
que não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus, por meio da compreensão dessa maravilhosa graça. O apóstolo João escreveu: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, aqui, estamos num ponto aqui muito importante da nossa lição, porque vai aqui nos informar a graça revelada e também falar sobre a imperfeição da lei. Queridos, não existe um pecador, não existe alguém que possa viver neste mundo que ter cometido tantos pecados que a graça não pode alcançar. Isso é muito bom, viu, irmão? Você não consegue aplaudir o Senhor por isso, irmão? Não existe um pecador na terra. Mas você pode ter chegado aqui dizendo: mas eu pequei muito. Você pecou muito. Pecou muito. Eu tive uma vida pregressa de uma profundidade intensa. Eu preciso lhe dizer: os teus pecados foram perdoados. Amém? Não existe, irmãos, um homem que se afundou num charco tão profundo que a graça de Deus não o alcance. Quando a gente vai para as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar um homem na velha aliança. Queridos, o homem se transformou num bruxo. Num bruxo. O pior rei de Israel. Um dos piores reis. Até então tinha sido o pior rei de Israel. Não? Um bruxo, irmão. Consultou agoureiros, adivinhos. Fez passar os seus filhos pelo fogo. Ofereceu em holocausto a Moloque. A Bíblia diz que não só ele fez, mas fez Israel pecar. As ruas de Israel, de Judá, se transformou em ruas de sangue. Tanto sacrifício que ele fazia e o povo entrou no mesmo barco. Longe de Deus, tornou-se um bruxo, um feiticeiro, rei de Israel. Agora, um homem desse, irmãos, hoje, se ele vivesse dos nossos dias, eu não sei que penitenciária ele entraria, não. Viu? Segurança máxima. Um homem desse, rei de Israel. Agora, lá no cárcere ele resolveu, Deus o tirou do poder, colocou ele lá no cárcere na Babilônia, e lá ele ficou numa masmorra, lá ele ficou lá amarrado, algemado, e lá no cárcere ele disse: sabe uma coisa, os meus bruxos não estão resolvendo o meu problema. Entrei no caminho errado. Eu vou pedir ajuda aos deuses dos meus pais. Quem sabe ele vai me ajudar. E ele diz que Manassés se humilhou perante o Senhor. E Deus ouviu a oração de Manassés, irmão. Deus é muito bom, irmão. Deus ouviu a oração de um homem deste, irmão. Lá na masmorra. Um homem sanguinário. Fez muito mal. E Deus ouviu a oração daquele homem. E vou dizer mais, irmãos. Não só ouviu, como libertou do cativeiro. O senhor quer um pouco mais? Quer? Voltou ele ao trono. Nossa, irmão, Deus é muito bom. Não fica no coração de Deus, irmãos, aquele negócio, aquele restício. Não fica no coração de Deus aquele dizendo assim: mas ele fez. Não. Quando Deus perdoa, está totalmente perdoado. Não existe restício, mas ele vai ver. O homem é assim, deixa ele. Vai chegar meu dia. Você já pensou assim ou não? Vai chegar meu dia.
está pisando, mas vai chegar meu dia. Deus não tem isso aí, não. Perdoa, fica lembrando. Você tem aquela dívida comigo, você me machucou, você feriu a minha graça, a minha santidade. Não, Deus fez completo. Perdoou Manassés, tirou do calabouço e voltou-lhe ao trono. Um homem dessa qualidade. Porque é Deus, irmão. Então, você quer chegar um pouquinho mais pertinho de Deus? Comece a pensar assim. A graça é isso, irmão. É um favor imerecido. Não é porque você está envolvido com essa graça que você merece, não. Você não merece nada disto. Você é inimigo, foi inimigo de Deus, sentenciado à morte, longe, condenado a morrer. Mas a graça, desde o princípio, está acompanhando o homem. Não é que Deus, há 2000 anos atrás, resolveu mandar Jesus e aplicou a graça. Não, lá no momento em que o homem transgrediu, Deus apresentou a graça para Adão. É isto que eu estou dizendo aos irmãos. Agora, aqui, queridos, a graça superabundou. Não há pecador que não possa alcançar a graça divina. Pois aonde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Ou seja, aonde o pecado transformou um charco de lodo, a graça de Deus veio e superabundou. Agora, vamos entender, irmãos. Essa graça, ela é tão sublime, ela é tão maravilhosa, irmão, que eu gostaria de dar um passo a mais aqui para os irmãos nesta manhã. Esta graça é tão linda, irmãos, tão maravilhosa, que o que o diabo fez lá no Éden, Deus pegou aquilo e melhorou mais. O que o diabo fez lá no Éden, disse: eu vou afastar o homem de Deus. Eu vou afastá-lo de Deus. Deus fez o seguinte, irmãos. Deus pegou aquilo e melhorou. Ele melhorou. Com a chegada do seu filho, a nossa condição ficou melhor. Ficou melhor. Ampliou mais. Ou seja, você já usou lupa, não? Põe assim, ficou mais claro. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias da sua criatura. Você sabe o que é primícia, não? Você sabe o que é primícia? É primeiro, irmãos. Estamos acima. A nossa condição agora é melhor. Nós somos a primícia das suas criaturas. Quantas coisas Deus criou? Quantas coisas. Sabe o que você é? A primícia. Sabe o que você é? A primícia. Sabe o que você é? A primícia da criação de Deus. Sabe por quê? Porque você agora foi gerado pela palavra. E se você foi gerado pela palavra, agora você passou a ser a primícia da criação. Que privilégio, irmãos. Agora você está num ponto mais alto. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, disse: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores? Estão falando dos anjos. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? O que o escritor está dizendo aqui?
que os anjos, aleluia, os anjos agora, irmãos, eles são ministradores, mas eles são enviados para nos servir. Sabe por quê? Porque você é primícia. A sua posição agora é elevada. O seu espaço que você agora vive é elevado. Se os anjos são ministradores e são poderosos, são poderosos. Segundo Reis, capítulo 19, versículo 35, diz: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, levando-se para amanhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Só que eu preciso dizer uma coisa para você: a sua condição hoje está acima, no mundo espiritual. Não estou dizendo em poderio de um anjo, não. No mundo espiritual, a sua condição hoje está acima. Sabe por quê? Porque você agora é a primícia da criação. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Jesus não tem vergonha de chamar você de irmão. Por mais que você teve uma vida, hoje ele te chama de irmão. Mas vamos um pouquinho mais adiante. Se nós, Romanos 8,17, se nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo se com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8,15. Para que não recebesse um espírito de escravidão, para outras vezes estar em temor, mas recebesse o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba Pai. Você hoje, a sua condição é de filho de Deus. A nossa condição é de filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Queridos, a nossa condição através da graça cresceu. É por isso que o crente, irmãos, ele não pode invalidar, perder essa posição tão sublime que Deus nos colocou. Você precisa entender uma coisa: no céu, quando você chega lá, você é noiva de Cristo. É noiva de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. É uma posição muito elevada, irmão. No mundo espiritual, isso é muito grande. Um valor incalculável. É que não dá tempo para descortinar, irmãos, a nossa hora já deu. Não dá tempo para descortinar toda essa grandeza, toda esta maravilha que Deus nos concedeu através desta graça. Fé e graça. A graça opera mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo Jesus. Ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra da salvação. A graça é o presente imerecido de Deus. A fé é contrapartida. A contrapartida humana, a obra de Cristo. Nesse sentido, não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus. Isto aqui, irmãos, é de suma importância para os irmãos. Eu só vou ler aqui para os irmãos que eu trouxe. Esses dois, isso não está na revista. Esses são os dois fatores imprescindíveis para a salvação do ser humano. Ponto. A salvação é um dom da graça de Deus, mas somente podemos recebê-la em resposta à fé do lado humano. É válido ressaltar que somos salvos não pela fé, mas pela graça, mediante a fé. Isso é importante. Isso é muito importante. Vou repetir. É válido ressaltar
que somos salvos não pela fé, mas pela graça, mediante a fé. Não vamos trocar, porque não vai dar certo, tá bom? Depois ele vai fechar em Efésios 2:8, que vai fechar esse assunto, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então a fé passa a ser o quê? Passa a ser o quê? Um instrumento. Passa a ser um instrumento. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não são das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus pelas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. 2 pontos em destaque. 2 pontos em destaque. Não vem de vós. Segundo, é um dom de Deus. Não vem de vós. É um dom de Deus. A graça não é o salvoconduto para pecar. Segundo o ensino da Sagrada Escritura, a graça jamais pode ser vista como um salvoconduto para as práticas de pecado ou libertinagem. Pelo contrário, é impossível o pecador se salvar, mas dependendo única e exclusivamente da maravilhosa graça de Deus, se ele encontrará descanso para a sua alma. Aqui, queridos, eu gostaria de passar para os irmãos que no nosso primeiro século, muitos se apegando por essas palavras, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e assim tudo mais. Então, qual era o conceito que aqueles que queriam distorcer a palavra e queriam viver uma vida pregressa? Então, o que eles começaram a disseminar nas igrejas? As seguintes coisas. Olha, vocês pequem bastante. Podem pecar. Sabe que quanto mais vocês pecarem, mais a graça de Deus vai invadir vocês. Mas imaginou um herege desse numa igreja? Imaginou uma pessoa dessa disseminando aqui, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, pequem bastante. Caia no pecado. Vive nas baladas. Vivem por aí. Sabe por quê? Porque quanto mais vocês pecarem, mais a graça de Deus vai abundar em vocês. Queridos, não é assim. A liberdade cristã, irmãos, não é a licenciosidade que vai dar aí os deleites, que vai dar credenciado. Eu estou na graça, então eu vou estar credenciado a pecar, eu estou agora com a porta aberta para o pecado. Não. Longe disso, né? Paulo estava aqui dando essa informação aos irmãos, e depois ele vai dizer no Romanos capítulo 6, versículo 2, de modo nenhum, nós não estamos mortos para o pecado, como ainda vamos viver para ele? Se você morreu para o pecado, como você pode ainda viver para ele? Não, de forma alguma. O homem, quando ele vem para Cristo, a Bíblia diz que aquele velho homem, ele morre. Diz que tudo se faz o quê? Novo. Como é que ele vai viver agora na prática do pecado e dizer que não? Ele absolutamente. Mas vamos caminhar aqui, que já passei 6 minutos. A divina graça incompreendida. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam os seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Por isso, ao longo da história da igreja, 2 extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça. Liberdade total para pecar, a impossibilidade de receber tão valioso presente. Os primeiros, naturalmente, levam as pessoas à libertinagem. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o maior castigo subirá sobre os que profanarem o sangue do pacto e ultrajarem o Espírito da graça. Segundo extremo se refere ao perigo do legalismo, a ideia de que para ser salvo por Deus é preciso dar algo em troca.
Tal atitude pode levar o crente ao orgulho espiritual, gerar toda uma sorte de comportamentos hipócritas, né? Isso aqui eu disse aos irmãos, né, sobre que não é por aí que nós devemos caminhar. Você não pode trocar a sua salvação por nenhum trabalho em troca. Eu estou fazendo isso porque eu estou agora pagando a minha salvação, de forma alguma. Se deixar presentear pela graça. Humanamente é impossível o crente, alcançado pela graça, retribuir a Deus a tão grande salvação. Se fosse possível, já não seria graça, favor imerecido, mas mérito pessoal que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Em nosso relacionamento com Ele, quem tem mérito é seu Filho Jesus Cristo. Assim que os que compreendem o favor inefável de Deus, mediante a sua graça, devem deixar de presentear por ela. Quem compreende o que significa ser justificado por Deus, se permite embalar nos braços do amor e do perdão para os filhos de Deus, cônscio do valor da graça do Pai. Tudo é presente, tudo é dádiva, tudo é favor imerecido, portanto, deixe-se presentear pela graça de Deus. Deixa Deus te presentear. Amém? Deixa Deus te presentear. Deixa Deus fazer que você sinta que Ele fez isso tudo por você. Conclusão. Nessa lição dessa semana, estudamos a relação da graça e da lei. Vimos que a graça é favor imerecido. E compreenderemos que ela chega de ser um escândalo para os que não creem. Portanto, estamos cônscios de que nos salva é a graça de Deus mediante a fé somente. E o livre-arbítrio, é possível perder a salvação? São assuntos que veremos na próxima lição. A graça vai te colocar, em Romanos 4:7, ser perdoado dos seus pecados. Colossenses 1:13, ser espiritualmente vivificado. Efésios 2:10, ser feito nova criatura. João 7:37, receber o Espírito Santo. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar estas coisas. O que opera a salvação é a graça mediante a fé. Efésios 2:5. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Queridos, é uma lição muito importante para nós. Eu penso que eu aprendi bastante aqui, né? Eu aprendi bastante. Penso que você deve também ter entendido algo a mais na sua vida a respeito da graça, né? Eu achava que a graça estava mais para o lado de cá do que para o lado de lá, mas, na verdade, ela está em toda a Bíblia.